Muito boa tarde, senhoras desembargadoras, senhores desembargadores, ilustre membro do Ministério Público, Dr. Wallace, senhoras e senhores advogados, nossas secretárias e servidores, muito boa tarde. O órgão especial do Tribunal de Justiça está em sessão e saúda a todos. Só uma informação de início, o presidente Fernando está chegando de viagem e nós vamos iniciando a sessão e ele pediu para estar no encerramento, um pouco antes do encerramento, porque ele pretende fazer um pronunciamento ao órgão especial. Então, antes de encerrarmos, nós iremos chamá-lo. Não temos pauta protocolar e vamos iniciar pela pauta judicial com os blocos. ADIs, números 20, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 46. No item 26, o desembargador Ricardo Dipp apresenta voto convergente. Agravos. Números 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Conflitos de competência. Número 12 a 17. Embargos de declaração. Do 48 ao 55. Incidente de arguição de inconstitucionalidade civil. 57. Intervenção em município. Número 58. Mandado de segurança. Do 59 a 63. Representação criminal, notícia de crime. Do 64 ao 67. Vamos interromper a pauta. Pois não. Temos ainda adiado a pedido do desembargador Haroldo Viotti, número 4, que é o relator desembargador Gomes Varjão. Adiado a pedido do desembargador Haroldo Viotti. Adiado por uma sessão, número 18, o relator desembargador Figueiredo Gonçalves. Adiado a pedido do desembargador Campos Melo. 25, relatoria do desembargador Fábio Gouveia. Retirado de pauta a pedido do relator. 21, que é o desembargador Ricardo Dipp. 29 e 71, relator desembargador Gomes Varjão. Adiado a pedido do desembargador Ricardo Dipp. 45, que é o relator desembargador Matheus Fontes. Adiado a pedido da desembargadora Silvia Rocha. O 70, que é o relator desembargador Gomes Varjão, e o 72, que é o relator desembargador Fábio Gouveia. Destaques da desembargadora Luciana Bresciani, 75, de relatoria do desembargador Xavier de Aquino. Vamos interromper a pauta judicial e faremos a pauta administrativa. Número 1 da pauta é a opção dos desembargadores Fredi Lourenço Ruiz Costa, pela 16ª Câmara de Direito Privado, na cadeira anteriormente ocupada pelo desembargador Newton de Oliveira Neves. Opção do desembargador Fernão Borba Franco, pela 24ª Câmara de Direito Privado, na cadeira anteriormente ocupada pelo desembargador Antônio Tadeu Ottoni. E opção do desembargador Rogério Marrone de Castro Sampaio,
pela 16ª Câmara de Direito Privado, na cadeira anteriormente ocupada pelo desembargador Reinaldo Sintra Torres de Carvalho. Todos de acordo? Aprovado. Número 2 da pauta. Opção da desembargadora Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, pela 23ª Câmara de Direito Privado, na cadeira anteriormente ocupada pelo desembargador Miguel Marques e Silva. Todos de acordo? Aprovado. Número 3 da pauta. Permuta solicitada pelos desembargadores Rui Alberto Leme Cavalheiro, com assento na 3ª Câmara de Direito Criminal, e Fredi Lourenço Ruiz Costa, com assento na 16ª Câmara de Direito Privado, com efeitos a partir de 17 de dezembro de 2024. Todos de acordo? Aprovado. Permuta solicitada pelos desembargadores José Carlos Gonçalves Xavier de Aquino, com assento na 35ª Câmara de Direito Privado, e Rogério Marrone de Castro Sampaio, com assento na 16ª Câmara de Direito Privado. Todos de acordo? Aprovado. Número 4 da pauta. Minuta de resolução referente à redistribuição equitativa do acervo das competências criminal, juizado especial criminal, família e sucessões da 15ª Vara Civil do Foro Regional de Santo Amaro para as varas especializadas das respectivas competências do mesmo Foro Regional. Todos de acordo? Aprovado. Convocações dos tribunais superiores. É o 5º da pauta. Ofício do excelentíssimo senhor ministro Herman Benjamin, presidente do Superior Tribunal de Justiça, comunicando a prorrogação da convocação do Dr. João Costa Ribeiro Neto, juiz de direito da Vara Criminal da comarca de Pindamonhangaba, para continuar atuando como juiz instrutor no gabinete da ministra Maria Isabel Galotti, pelo período de 6 meses, prorrogável por igual prazo, a contar de 5 de dezembro de 2024, com prejuízo de sua vara. E o segundo ofício do excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, solicitando que o doutor Marcelo Benac, juiz de direito da 2ª Vara de Registros Públicos da comarca da capital, permaneça à disposição daquela corte por mais um ano, a contar de 1º de março de 2025, para continuar atuando como juiz auxiliar no gabinete do ministro Nunes Marques, com prejuízo de sua vara. Todos de acordo? Aprovado. A segunda parte são os afastamentos de magistrados e magistradas, também já foram distribuídos aos eminentes desembargadores, todos de acordo, e fica assim aprovado. Fica encerrada, portanto, a pauta administrativa. O eminente desembargador Xavier de Aquino está pedindo preferência. Vamos atender a sua excelência. Ele está com problema. Qual que é? Vamos iniciar, então, é o 74 da pauta. 74 da pauta. O 74 da pauta foi adiado a pedido do desembargador em 27/11/2024, adiado a pedido do desembargador Nuevo Campos, após o voto do relator, julgando a ação procedente em parte, com modulação e ressalva. Já teve sustentação oral, pediu adiamento, então, o desembargador Nuevo Campos, é o 74 da pauta. Vossa Excelência tem a palavra, desembargador.
Senhor presidente, os cumprimentos a Vossa Excelência, aos demais colegas, ao Ministério Público, aos senhores servidores e aos demais presentes. Neste caso, me pareceu o seguinte, fazer alguns recortes nessa lei não me parece mais apropriado. E depois desta lei, ela foi editada, salvo aí, que faço a ressalva. Desembargador. Eu estou falando. Isso. Obrigado. Então, me parece que fazer recortes nessa lei não me parece razoável. E mesmo a interpretação conforme proposta no excelente voto, no brilhante voto do eminente relator, não me parece também razoável, na medida em que não há ambiguidade. É uma lei sem prazo, né? Sem prazo determinado. É para contratação temporária, mas sem prazo determinado. Então, distribuí o voto, acho que todos já leram o meu voto. Então, a minha proposta, data vênia, é no sentido de se julgar procedente a ação. É esse meu voto, senhor presidente. Pois não. O desembargador Noivo Campos abre divergência parcial para julgar procedente a ação, enquanto que o eminente relator julgava procedente em parte. Matéria está em discussão. Pois não, desembargador. Prazo para contratação. Sim. Vossa Excelência mantém seu voto. Mantém o voto. Vamos escolher os votos. Eu sou aqui o primeiro a votar. Eu peço licença, mas voto com o eminente relator. Como voto o desembargador corregedor-geral? Também com a devida vênia, acompanho o relator. Relator. Como voto o desembargador Damião Koga? O relator, data vênia. Relator. Desembargador Vico Manhas? Relator. Desembargador Ademir Benedito? Também, com todo respeito, eu acompanho o relator. Relator. Desembargador Campos Melo? Senhor presidente, com data vênia, eu vou acompanhar a divergência. Divergência. Desembargador Viana Cotrim? Data vênia com o relator. Relator. Desembargador Fábio Gouveia? Data vênia com a divergência. Divergência, desembargador? Sim. Obrigado. Desembargador Matheus Fontes? Com eminente relator. Relator. Desembargador Haroldo Viotti? Com a devida vênia com a divergência, senhor presidente. Divergência. Desembargador Ricardo Dipp? Data vênia com a divergência, senhor presidente. Divergência. Desembargador Figueiredo Gonçalves? Com a divergência, senhor presidente. Divergência. Desembargador Gomes Varjão? Com a divergência, senhor presidente. Divergência. Desembargador Luciana Bresciani? Senhor presidente, cumprimento na pessoa de Vossa Excelência, na presidência dessa sessão, todos os colegas, o outro representante do Ministério Público, os nossos diligentes servidores, advogados e demais presentes. Com a devida vênia, acompanho o voto divergente, não obstante o esforço do nobre relator em ajustar uma série de itens da norma. Me parece que o recorte acaba ficando um pouco grande e a solução posta pelo desembargador Noivo Campos me parece a mais acertada na espécie com a devida vênia. Acompanho a divergência. Divergência. Desembargador Luiz Fernando Nisch? Com a divergência da data vênia. Divergência. Desembargador Jarbas Gomes? Senhor presidente, eu vou pedir licença, eminente relator, para acompanhar a divergência. Divergência. Desembargadora Márcia Dalladeia Baroni? Com o relator, senhor presidente. Relator. Desembargadora Silvia Rocha? Respeitosamente, senhor presidente, com a divergência. Divergência. Desembargador Carlos Monerá? Data vênia com a divergência. Divergência. Desembargador Renato Rangel Desinano? Data vênia com a divergência, senhor presidente. Divergência. Desembargador Afonso Faro Júnior? Respeitosamente, senhor presidente, com a divergência. Divergência. Desembargador José Carlos Ferreira Alves? Com o devido respeito, com a divergência. Divergência.
15-9. Então, por maioria de votos, julgaram procedente a ação, vencido o relator sorteado, que declara acórdão com o desembargador Nuevo Campos. Placar 15-9. Assim fica decidido. Mas tem diferença. Próxima é o 76 da pauta, também ainda fazendo as preferências do desembargador Xavier de Aquino. 76 da pauta. Esse processo havia sido adiado a pedido do desembargador Afonso Faro Júnior, mas o eminente relator ainda não proferiu seu voto. É o 76, 76 da pauta, mandado de segurança civil. O relator é o desembargador Xavier de Aquino, que traz o voto 33.630 e tem a palavra. É o 76. Boa tarde a todos os pares, o presidente e representante do Ministério Público, aos advogados presentes, serventuários. Candidato que se inscreveu para o certame nas vagas destinadas à ampla concorrência. Pretensão de concorrer agora às vagas de deficientes, uma vez que é portador de transtorno de espectro autista. Inadmissibilidade. Inovação de matéria que não foi objeto de decisão administrativa. Ausência de interesse de agir. Indeferimento da inscrição no certame por não apresentação do certificado de habilitação do ENAM, condição sine qua non para o concurso. Denegando a segurança. Segurança denegada. Eminente relator denega a segurança. Havia indicado o vice, o desembargador Afonso Faro tem a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Eu, de fato, indiquei vista para análise do caso, mas, em verdade, eu encaminhei voto convergente. Apenas eu faço uma observação no meu voto de que entendo que, em razão da teoria do fato consumado, já se passou a primeira fase, não teria mais mesmo condição de se conceder segurança. Apenas isso, senhor presidente. Vai declarar, não é isso? Sim. Desembargadora Luciana Bresciani também trouxe voto escrito. Sim, senhor presidente, eu declaro convergente ao voto do eminente desembargador relator, entendendo que persiste o interesse no julgamento do mérito propriamente dito, e declaro convergente ao voto do eminente desembargador relator. Pois não. Desembargador Renato Desinano. Impedido de votar nesse caso, senhor presidente. Impedido. Pois não. Então, matéria em discussão. Denegaram a segurança. Votação unânime. Declaram votos vencedores os desembargadores Afonso Faro Júnior e desembargadora Luciana Bresciani. Anotado o impedimento do desembargador Renato Desinano. A última preferência do desembargador Xavier de Aquino é o 75 da pauta, 75 da pauta. É uma direta de inconstitucionalidade. O relator desembargador Xavier de Aquino, que traz o voto 33.632
que tem a palavra. 75 da pauta. Ação direta de inconstitucionalidade, Lei Municipal 3.017 de 22 do município de Pedregulho. Instituição de Programa Emergencial Frente Trabalho de Combate ao Desemprego. Inconstitucionalidade. Contratação temporária que deve ser restrita a situações excepcionais de interesse público, como exceção à regra do ingresso no servidor público através de certame. O programa instituído, embora visando atender à situação de desempregado, não caracteriza necessidade temporária e excepcional, mas sim uma situação ordinária da administração pública. Por outro lado, a norma não especifica quais serviços serão prestados, tampouco define a urgência que justifique a contratação temporária de trabalhadores mascarada de programa assistencial. Tema 612 da Corte Suprema. Ação procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei 3.017, de 21 de janeiro de 22, do município de Pedregulho, com modulação e observação. É como voto. Pois não. O eminente relator julga procedente com modulação e observação. Pediu destaque a eminente desembargadora Luciana Bresciani, que tem a palavra. Senhor presidente, eu ouso divergir do sempre bem lançado o voto do eminente desembargador e relator. De fato, essa matéria é recorrente e vem sendo objeto de divergência neste colendo órgão especial. Em ações como a presente, o Ministério Público vem defendendo que os programas assistenciais que exigem contrapartida na forma de prestação de serviços ao município devem ser entendidas como forma oblíqua de contratação temporária, sem observância das restrições do artigo 115, inciso 10 da Constituição Estadual e 37.9 da Federal, nos termos estabelecidos pelo colendo do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário que deu ensejo ao tema 612 de repercussão geral. Eu colaciono o trecho do julgado, do respectivo tema, e a forma como ele é interpretado pelo colendo Supremo Tribunal Federal que o editou, tema de observância obrigatória. Com satisfação, eu destaco que em outro processo pautado para essa mesma sessão, o Ministério Público apresenta, pelo que pude ver, pelo que pude entender, uma visão menos restritiva. Como se colhe de folha 5 da inicial e 189 do parecer no 25 de pauta, que eu estava acompanhando o voto do relator, mas que, por coerência e extrema diligência, o desembargador Campos Melo indicou vista. Nesse caso específico, o pedido de declaração de inconstitucionalidade acabou se dirigindo quanto a aspectos pontuais que nesse caso específico eu não vislumbro. E temos, de fato, quando apresentamos voto divergente, nesses casos de contratação temporária assistencial, que visa não substituir servidores contratados por concurso, e sim
criar condições, qualificar aqueles que estão literalmente nas ruas, e não parece razoável nem ser a melhor leitura do tema de repercussão geral, com a devida vênia, que se possa fornecer a cesta básica ou qualquer outro tipo de auxílio sem contraprestação e não se possa ensinar a trabalhar, a qualificar por tempo certo, pré-determinado, e oferecendo cursos de qualificação, como contraprestação, prestação de serviços, e que a um só tempo treina, cria condições para trabalho posterior e também observa o princípio maior da Constituição Federal, que é o da dignidade da pessoa humana. Entre os precedentes relevantes e que me parece devam ser observados para efetivo cumprimento do tema fixado, destacam-se decisões do ministro Fux, do ministro Barroso e mais recentes, inclusive em suspensão de liminar deste colendo órgão especial. Eu transcrevo em meu voto essas decisões, encaminhei a todos, também do ministro Toffoli, sempre acenando para o que se entende como adequada interpretação e necessário cumprimento do tema 612 de repercussão geral. Nesses termos, portanto, a minha modesta divergência, entendendo que este programa está, sim, em conformidade com a Constituição e deve ser prestigiado na esteira do tema de repercussão geral ao qual me referi. Esse é meu voto, senhor presidente. Eminente desembargadora Luciana Bresciani abre divergência julgando improcedente a ação. Matéria em discussão. Vamos escolher os votos. Eu sou o primeiro a votar. Eu peço licença ao eminente relator, mas voto com a divergência. Como vota o desembargador corregedor-geral? Com a divergência. Divergência. Como vota o desembargador Damião Kogan? Data vênia com o relator. Relator. Desembargador Vico Manhas? Relator. Desembargador Ademir Benedito? Senhor presidente, também peço licença para acompanhar o eminente relator. Relator. Desembargador Campos Melo? Senhor presidente, talvez eu ainda não tenha a melhor leitura, mas eu acompanho o relator. Relator. Desembargador Viana Cotrim? Data vênia com o relator. Relator. Desembargador Fábio Gouveia? Data vênia com o relator. Relator. Desembargador Matheus Fontes? Também com o eminente relator. Relator. Desembargador Haroldo Viotti? Também com a dívida vênia com o relator. Relator. Desembargador Ricardo Dipp? Data vênia com a divergência. Divergência. Desembargador Figueiredo Gonçalves? Coerente com minhas manifestações anteriores, com a divergência. Com a divergência. Desembargador Gomes Varjão? Senhor presidente, com a devida vênia, eu acompanho o senhor relator. Relator. Desembargador Luiz Fernando Nisch? Data vênia com o relator, senhor. Relator. Desembargador Jarbas Gomes? Senhor presidente, respeitosamente com o relator. Relator. Desembargadora Márcia Dalladea Baruni? Com o relator, senhor presidente. Relator. Desembargadora Silvia Rocha? Senhor presidente, nas circunstâncias do caso, respeitosamente, eu acompanho a divergência. Divergência. Desembargador Nuevo Campos? Senhor presidente, data vênia com a divergência. Tá? Divergência. Desembargador Carlos Monerá? Respeitosamente com a divergência. Divergência. Desembargador Renato Rangel Desilano? Diante das peculiaridades do caso, com a divergência. Divergência. Desembargador Afonso Faro Júnior? Com o relator, respeitosamente. Relator. E desembargador José Carlos Ferreira Alves? Respeitosamente com a divergência. Divergência.
por maioria de votos, julgaram procedente em parte a ação, nos termos do voto do eminente relator. Placar 14-10. Declara voto vencido a eminente desembargadora Luciana Bresciani. Assim fica decidido. Acabou, Xavier. Desembargador Xavier de Aquino, as preferências em que Vossa Excelência solicitou já foram todas atendidas. Muito obrigado. Peço permissão para me retirar. Pois não, desembargador. Muito obrigado. Primeira preferência simples do dia, preferência simples. 56 da pauta. São embargos de declaração da comarca de São Paulo. O relator é o eminente desembargador Vico Manhas, com o voto 47.836. Preferência simples, 56 da pauta. Relator com a palavra. Pois não, senhor presidente, boa tarde a todos. Eu farei a leitura apenas da ementa, que me parece suficiente. Embargos de declaração, alegação de contradição e omissão na ocorrência, a meu ver. Não reconhecidos no acórdão diferenças entre o DEAC e o adicional pelo RETPMP, que são, respectivamente, a diária especial por atividade complementar e o adicional pelo regime especial de trabalho e proteção municipal preventiva. Reprodução de definições constantes da própria lei declarada inconstitucional, que buscava artificialmente estipular diferença entre os institutos, essencialmente iguais, isto é, remuneração a mais ao servidor pela extrapolação de seu expediente regular de serviço, insuficiente para distingui-los se em efetivo serviço ou se em sobreaviso. Entendimento amparado em precedentes do órgão especial, constantes do aresto, secundados por parecer da Procuradoria-Geral de Justiça. Ausência de contradição, ademais. Omissão igualmente não verificada. Não pleiteada modulação de efeitos e não verificado seu cabimento de ofício. Boa-fé dos servidores assegurada no acórdão pela irrepetibilidade dos valores recebidos. Então, pelo meu voto, senhor presidente, proponho a rejeição do recurso. O eminente relator rejeita os embargos, matéria em discussão. Assim fica decidido. 56 da pauta, rejeitaram os embargos, votação unânime. Primeira sustentação oral é o número 22 da pauta. Número 22 da pauta é uma ação direta de inconstitucionalidade da comarca de São Paulo. Eminente relator é o desembargador Haroldo Viotti, que traz o voto 47.287. Convido o doutor Guilherme Melo Graça a que tome assento à tribuna. É o número 22 da pauta. Vossa Senhoria, dispensado o relatório, tem a palavra pelo prazo legal. Boa tarde, excelentíssimo senhor desembargador Beretta da Silveira, vice-presidente desse egrégio Tribunal de Justiça, excelentíssimo senhor desembargador relator Haroldo Viotti, qual respeitosamente peço vênia para cumprimentar os ilustres componentes desse egrégio Tribunal de Justiça, senhor subprocurador-geral de Justiça, doutor Wallace Paiva, nobres colegas advogados aqui presentes, senhores servidores aqui presentes nessa sessão de julgamento. Na realidade, venho, por meio do prefeito municipal de Paulínia, fazer a sustentação oral numa ação direta de inconstitucionalidade em face às leis 4.245 e 4.246, que concedeu o benefício cesta de Natal aos servidores públicos ativos e inativos do município de Paulínia.
Na realidade, são leis distintas, né? A Lei 4.245, ela prevê a concessão dessas verbas de caráter indenizatório aos servidores públicos ativos, ao passo que a Lei 4.246, ela prevê a concessão desses benefícios aos servidores inativos, né? Respeitosamente, venho trazer aqui os argumentos pelos quais ele procura trazer uma compatibilidade com o ordenamento jurídico vigente e com a Constituição do Estado de São Paulo. O primeiro ponto abordado na manifestação do município de Paulínia diz respeito à existência da fonte de custeio para tanto. É um benefício que, de fato, ele não compromete as despesas obrigatórias e todos os programas previstos e as políticas públicas sustentadas e colocadas pelo município, né? Ao mesmo tempo, a lei ela prevê requisitos para tanto. É um benefício circunstancial, bem especificado na lei, que é pago somente uma vez no mês de dezembro, quando ela foi instituída. O outro ponto, como bem destaquei, é que não há uma periodicidade mensal no pagamento desse benefício, razão pela qual se corrobora o sentido de proporcionalidade e de razoabilidade trazido, né? E na argumentação trazida pelo município também em relação à suposta inobservância da fonte de custeio, entendo respeitosamente que seria uma matéria de natureza infraconstitucional, o que não caberia respeitosamente a sua apreciação em sede de controle de constitucionalidade. E trago aqui à baila o precedente do Colégio Supremo Tribunal Federal, o RE 11.61.746, de relatoria do ministro Gilmar Mendes. Portanto, seria uma questão que envolve ofensa reflexa à Constituição, teria uma natureza infraconstitucional, né? E, ao mesmo tempo, a lei ela é calcada em vários argumentos, né, que trazem a plausibilidade na concessão desse benefício, qual seja a valorização do servidor público, da criação de um sistema que permite também um brandamento dos efeitos inflacionários, né, que são avassaladores no nosso país, né? Então, o município entende, né, que essas leis elas são plenamente compatíveis com o ordenamento jurídico e, ao mesmo tempo, ela não ofenderia o interesse público, né? Porque a concessão desses benefícios ela teria o condão de ela seria distinto, né, em relação aos servidores, aos trabalhadores públicos, aos trabalhadores em geral, que é distinto dos servidores públicos, que têm reflexos diferentes, né? Então, por fim, o município respeitosamente pede pela improcedência da ação, seria o primeiro pedido. Caso Vossa Excelência entenda pela compatibilidade da constitucionalidade dessa lei, que julgue somente que seja reputada inconstitucional somente a Lei 4.246, que é relativa aos servidores inativos, e o terceiro ponto, pedido subsidiário, seria, mesmo que seja julgado inconstitucional ambas as leis aqui citadas, requeiro respeitosamente a modulação de efeitos, com efeitos prospectivos, resguardando os valores já pagos aos servidores de boa-fé. Agradeço pela atenção. Muito obrigado. Agradecemos ao doutor Guilherme pela sustentação e passo a palavra ao eminente relator. Senhor presidente, permito-me, na pessoa de Vossa Excelência, cumprimentar e saudar todos os presentes, em especial o ilustre advogado que sustentou oralmente, a quem cumprimento também. É uma ação de inconstitucionalidade que objetiva desconstituir, por inconstitucionalidade, duas leis do município de Paulínia. A primeira delas, 4.245, de 23, alterou a anterior lei de 2021 para introduzir a concessão aos servidores municipais e também agentes políticos do chamado Vale Cesta de Natal, concedido uma vez ao ano, no mês de dezembro, por meio de crédito em cartão de benefícios, até R$1.000. E a segunda estende esse mesmo benefício a Vale Cesta de Natal a aposentados e pensionistas. Há uma primeira questão aqui a examinar, que é um requerimento formulado de intervenção do Pauliprev, que é
o Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos de Paulínia como amicus curiae, na linha de orientação do Supremo Tribunal Federal e também da pacificado entendimento aqui do nosso colegiado. Eu não estou admitindo também na esteira do artigo 7º da lei da ação direta de inconstitucionalidade. Então, estou indeferindo o requerimento de admissão do Instituto de Previdência de Paulínia como amicus curiae, basicamente porque ele tem interesse no deslinde da demanda. E quanto ao mais, o pedido, ao meu ver, é procedente, a matéria não é nova aqui entre nós, e como temos aqui entendido, a concessão de cesta natalina a servidores públicos, ainda que por meio indireto, como aqui ocorre, é medida que não atende ao interesse público, além de ladear princípios da isonomia, da impessoalidade, bem como da moralidade e razoabilidade. E no que respeita à extensão desse pagamento a aposentados e pensionistas, também colide com o entendimento de que, em se tratando de verba de natureza indenizatória, não a falar em concedê-la a servidor inativo, o que violaria também a súmula vinculante número 55 do Supremo Tribunal Federal. Eu cito aqui precedentes nossos também do Supremo Tribunal Federal, nesse sentido, e tenho para mim que não é possível também manter a validade da primeira lei que limitou-se a conceder esse benefício a todos os servidores em atividade, né? O fundamento é esse mesmo, de que se trata de vantagens sem vinculação com a prestação do labor funcional. Eu estou, então, pelo meu voto, resumindo, senhor presidente, julgando procedente a presente ação para declarar a inconstitucionalidade das leis municipais 4245 e 4246 de Paulínia. Como voto? Pois não. O eminente relator indefere a admissão do amicus curiae e julga procedente a ação com modulação e irrepetibilidade nos termos do voto de Sua Excelência. Matéria em discussão? Assim fica decidido. Dr. Guilherme Melo Graça, muito obrigado pela presença. Tenha uma boa tarde. Votação unânime. Próxima sustentação oral. Número 47 da pauta. 47. É uma direta de inconstitucionalidade. O relator é o eminente desembargador Luiz Fernando Nishi, que traz o voto 37.382. Convido o doutor Gabriel Cursi Tavares Riso a que tome assento à tribuna. Boa tarde, doutor Gabriel. Dispensado o relatório, Vossa Senhoria tem a palavra pelo prazo legal. É o número 47 da pauta. Boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor desembargador Beretta da Silveira, excelentíssimo senhor ministro, senhor desembargador relator Luiz Fernando Nishi, na pessoa de quem cumprimento todos os demais aqui presentes, excelentíssimo subprocurador-geral de Justiça, aqui presente na sessão de julgamento. É uma honra falar perante esse douto colegiado, a minha primeira sustentação oral, eu prometo ser breve. Trata-se de ação direta de constitucionalidade, ajuizada pelo douto Procurador-Geral de Justiça, em que é questionada a lei municipal que posterga o início do cômputo do ATS, o adicional por tempo de serviço, determinando que ele seja o início do seu cômputo ocorra ao final do estágio probatório, ou seja, após 3 anos de efetivo exercício. O fundamento alegado pelo Ministério Público
é de que haveria violação ao princípio da razoabilidade, além de violação aos artigos 111 e 129 da Constituição Estadual. O que eu pretendo aqui brevemente na minha fala é demonstrar a inexistência de violação ao princípio da razoabilidade e a inexistência de violação ao artigo 129 da Constituição Estadual, que se refere exclusivamente aos servidores públicos do Estado. O artigo 129 da Constituição Estadual, ele está incluído no capítulo 2, que trata dos servidores públicos do Estado, e se refere exclusivamente aos servidores públicos estaduais, não tendo aplicação obrigatória aos municípios. Inclusive, não seria o caso nem de aplicação por simetria, porque por força do artigo 144 da Constituição Estadual, somente seria aplicável por simetria os princípios da Constituição Estadual e da Constituição Federal, o que não abrangeria a questão referente ao regime jurídico dos servidores públicos. Peço vênia para citar 2 precedentes desse tribunal. O primeiro deles, numa ADI datada de 2010, votado por unanimidade do desembargador relator Rui Coppola, em que ele entendeu pela constitucionalidade da lei municipal que suprimiu o adicional por tempo de serviço, sob a fundamentação de que o artigo 129 não se aplica aos servidores públicos municipais. A lei de Paulínia, no caso, ela nem suprime o ATS para os servidores municipais, ela apenas posterga o início do cômputo do prazo. Então, com muito mais razão, a lei municipal de Paulínia seria constitucional. Cito um outro precedente de uma ADI 00783061, 2016, 826, 0000, uma arguição de constitucionalidade, em que o tribunal manteve o mesmo entendimento de que o artigo 129 da Constituição Estadual não se aplica aos servidores públicos municipais. O próprio Ministério Público do Estado de São Paulo, nessas duas, na ADI citada e na arguição de constitucionalidade, ofertou pareceres no sentido de que a legislação, o artigo 129 não se aplica aos servidores públicos municipais e não haveria inconstitucionalidade na supressão do ATS. Mais uma vez, a lei municipal de Paulínia não suprime o ATS, ela faz menos, ela apenas posterga o prazo do início de seu cômputo. Em relação à inexistência de violação ao princípio da razoabilidade, saliento que a lei municipal não violaria os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, porque trataria de uma justa diferenciação com servidores que já possuem a estabilidade. A lei municipal, portanto, seria constitucional. Também haveria respeito aos direitos adquiridos dos servidores públicos, pois somente se aplicaria essa postergação do cômputo aos novos servidores, não abrangendo os servidores antigos, não havendo violação ao direito adquirido. Mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal e esse outro tribunal possuem entendimento de que não existe direito adquirido a regime jurídico do servidor público, desde que, como fez a lei municipal, haja respeito aos direitos adquiridos. Portanto, eu concluo no sentido de que não existe direito constitucional do servidor municipal a ter computado o período do estágio probatório para fins do ATS, e não haveria qualquer violação a dispositivo constitucional pela Lei Municipal de Paulínia. Por todo exposto, peço a improcedência do pedido. Obrigado. Agradecemos ao Dr. Gabriel Cursi pela sustentação e passo a palavra ao eminente relator. Senhor presidente, igualmente cumprimento o Dr. Gabriel Cursi Tavares Risso pela sua sustentação oral e passo ao meu voto em relação a essa ação direta de constitucionalidade, que tem por objeto o artigo 8º da Lei Complementar 90, que acrescentou parágrafos 3º e 4º ao artigo 49 da Lei Complementar 19 do município de Paulínia. Nada obstante a autonomia conferida aos municípios para legislar sobre a organização de regime funcional de seus servidores, remuneração, instituição de vantagens pecuniárias, financeiras e pessoais, somente se mostra legítima se realizada em conformidade com os princípios gerais do artigo 111 da Constituição Estadual, aplicáveis aos municípios por força do 144 do mesmo diploma.
O artigo 41 da Constituição Federal dispõe que são estáveis, após 3 anos efetivo exercício, os servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. O mesmo estabelece o artigo 129 da Constituição Estadual, e da leitura dos dispositivos conclui-se que não existe previsão constitucional no sentido de que deve ser aguardado o término de estágio probatório para o início de cômputo de adicional do tempo de serviço. Sobre o artigo 41 da Carta Magna, o Supremo já se pronunciou na ADI 5220, que tratou sobre a exclusão de período de licença gestante do cômputo de período de estágio probatório. E nesse ponto, a situação se aplica de forma parelha. O adicional é vantagem pecuniária destinada a todos os servidores públicos municipais, bastando que o funcionário esteja no exercício de suas funções para que faça jus ao recebimento. Por esse fundamento, anoto também que não há por que se declarar de inconstitucionalidade dispositivo impugnado na íntegra, conforme o pleito inicial. O artigo 8º da Lei Complementar em análise incluiu parágrafos 3º e 4º à redação do 49, e não somente o parágrafo 3º como constou da exordial. Nessas condições, eu entendo de rigor a declaração da inconstitucionalidade do artigo 8º apenas quanto ao teor do parágrafo 3º do ato impugnado. Então, pelo meu voto, senhor presidente, estou julgando parcialmente procedente a ação para declarar a parcial inconstitucionalidade do artigo 8º da Lei Complementar 90, de 26 de dezembro de 2022, apenas na parte que acrescentou o parágrafo 3º ao artigo 49 da Lei Complementar 19 de 2001 do município de Paulínia, com efeitos ex tunc. É como voto, senhor presidente. O relator julga procedente em parte a ação, matéria em discussão. Assim, fica decidido. Julgaram procedente em parte a ação, nos termos do voto do eminente relator, votação unânime. Dr. Gabriel Cursi, muito obrigado pela presença. Tenha uma boa tarde. Senhoras e senhores desembargadores, a última sustentação oral do dia é o número 19 da pauta. Número 19 da pauta é uma direta de inconstitucionalidade. Relator é o eminente desembargador Gomes Varjão, que traz o voto 45.369. Convido o Dr. Kleber Serafim dos Santos a tomar assento à tribuna. Boa tarde, Dr. Kleber. Dispensado o relatório, o senhor tem a palavra pelo prazo legal. É o número 19 da pauta. Excelentíssimos senhores desembargadores, os quais eu parabenizo e saúdo na pessoa do senhor presidente. Trata-se de uma ação direta de inconstitucionalidade visando a declaração de inconstitucionalidade de 2 leis municipais do município de Bilac. A Lei 2400/21, que alterou a finalidade de um imóvel público, no caso uma quadra aberta, e a Lei 2401 de 21, que autorizou o município de Bilac a ceder temporariamente este imóvel a uma empresa chamada Pirulas Festas, que é uma fabricante de velas, tá? E alega o MP que referidas leis teriam violado o artigo 37 da Constituição ao dispensar indevidamente o processo licitatório. Então a afirmação nos parece equivocada, haja vista que não há que se falar em inconstitucionalidade, mas na efetiva aplicação da norma constitucional. Não se podendo analisar a norma municipal apenas sob a métrica da Constituição, mas levando em consideração a intenção da norma constitucional, principalmente ao dar a efetiva utilidade deste imóvel. Eu quero lembrá-los que estas 2 leis elas foram elaboradas ainda na vigência da Lei 8.666
E o artigo 17 da mencionada lei de licitações, à época, permitia a dispensa de licitação, desde que demonstrado o interesse público devidamente justificado, o que era amparado, o que é, aliás, amparado pela lei orgânica do município. A doutrina e a jurisprudência são claras ao afirmarem a utilização de institutos como permissão de uso de bem público, desde que fixada de forma precária, ficaria dispensada a licitação. O mesmo acontece com a questão da cessão de uso, principalmente quando utilizado de forma gratuita ou até de forma onerosa, entendimento que se extrai também da Lei Federal 9.636/98. É óbvio que esta lei ela é utilizada pela União para dispensa, distribuição de imóveis, tanto para particulares ou para pessoas jurídicas, mas eu cito esta situação porque ela valoriza e pondera na questão da utilização do imóvel desde que demonstrado o interesse público devidamente justificado. Dito isso, eu gostaria de ressaltar, e isso consta da nossa Constituição, da nossa contestação, que o interesse público ele ficou devidamente justificado no exato momento em que se verificou que este imóvel, enquanto quadra esportiva, ele fica localizado numa divisa de um distrito industrial. Infelizmente, em pelo menos 2 ocasiões, ele foi deteriorado e utilizado como ponto de uso de drogas. A administração municipal, nesse período, realizou uma atividade de reurbanização, tentou reutilizar esse imóvel, o que não foi bem sucedido. E isso já estava gerando problemas, não apenas para a manutenção por parte da administração pública, como para os vizinhos, a comunidade de uma forma geral. A transferência, a cessão deste imóvel para essa empresa, ela vem com um compromisso, e que se materializou, da geração de 80 empregos. Hoje, aliás, 50 mulheres são empregadas nesta empresa, o que reduziu a questão do desemprego, proporcionou que estas mulheres pudessem sair do trabalho braçal, na sua grande maioria, no sistema rural, impediu que essas mulheres pudessem ou necessitassem de acordar de madrugada, pegar um ônibus, ir até o local de trabalho mais distante. Nós lembrando que a cidade de Bilac é uma cidade pequena, de mais ou menos 7 mil habitantes, onde ainda prevalece o trabalho rural, melhorando agora com a industrialização, e isso proporcionou que essas mulheres pudessem ficar trabalhando no ambiente urbano com mais qualidade de vida, garantindo a valorização e a concretitude da dignidade da pessoa humana. Hoje elas não apenas trabalham no ambiente salubre, como elas estão próximas das suas famílias, podendo acompanhar o crescimento de seus filhos, tê-los próximos quando do horário de almoço. Isso melhorou a qualidade de vida, deu uma justificativa, uma valorização ao imóvel e proporcionou tanto uma melhoria no ambiente como uma segurança para a vizinhança deste local. Então entendemos que a utilidade, o interesse público, ele se mostra manifesto. É evidente que poderíamos falar de outras situações ainda presentes que justificariam essa cessão. Uma é que é um procedimento temporário. Este imóvel ele não saiu da propriedade da prefeitura, ainda que a posse direta esteja na mão desse particular. Este imóvel, ao término da cessão, retornará para a posse direta do município e ainda com a valorização. Então, essas são as minhas considerações, lembrando que, infelizmente, no nosso ponto de vista, quando a propositura da ação não se conseguiu visualizar de forma maior a amplitude desta questão. Eu peço e reitero o nosso pedido de improcedência da ação. Agradecemos ao Dr. Kleber Serafim pela sustentação. Doutor, pode sentar-se, por favor. E com a palavra, o eminente relator. Pois não, senhor presidente.
Saúdo Vossa Excelência, também as senhoras desembargadoras, senhores desembargadores, senhor representante do Ministério Público, advogados presentes, funcionários e demais pessoas presentes no recinto. E também saúdo o Dr. Kleber Serafim dos Santos pela sustentação oral. Cuida-se de ação por meio da qual o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo visa a discussão da lei número 2.422 de junho de 2021, impugna essa lei, considera inconstitucional, que dispõe sobre alteração de finalidade de imóvel público e da outras providências, bem como da lei 2.401 de 22 de junho de 2021, que regula a outorga através de concessão de direito de uso gratuito de imóvel público do município e da outras providências, ambas do município de Bilac, sob a alegação de ofensa aos artigos 111, 117 e 144 da Constituição Federal. Eu rejeito pelo meu voto a alegação de inadequação da via eleita, uma vez que se trata de ofensa frontal à Constituição estadual. Sobre o tema em discussão, o artigo 22, inciso 27 da Constituição Federal estabelece que compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de licitação e contratação em todas as modalidades para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, estados, Distrito Federal e municípios, obedecido o disposto no artigo 37, inciso 21, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista. Oportuno destacar que nos termos do artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, reproduzido no artigo 117 da Constituição Estadual, ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei. A fim de regular o procedimento licitatório e os contratos administrativos, foi editada a Lei Nacional nº 8.666, de 21 de junho de 1993, posteriormente revogada pela Lei Nacional nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que trata dessas matérias. No caso subjúdice, de fato, não houve mera suplementação da legislação federal. Ressalte-se que inova na matéria o artigo 115, parágrafo único da Lei Orgânica do Município de Bilac, que autoriza a concessão de direito real de uso do imóvel sem prévio procedimento licitatório quando o uso tiver destinatário certo, havendo interesse público manifesto. Ademais, as leis impugnadas não estão voltadas para programas habitacionais ou de regularização fundiária e criaram hipóteses de concessão de direito real de uso de imóvel público à específica pessoa jurídica, a saber, a empresa Pirulas Festas Limitada. As normas impugnadas, objurgadas, contrariam ainda os princípios constitucionais da impessoalidade e da moralidade, que devem inspirar o modo de agir dos agentes políticos. Eu cito aqui alguns julgados deste órgão especial e concluo pela procedência da ação. E assinalo aqui que, por fim, é necessária a modulação dos efeitos da presente decisão nos termos do artigo 27 da Lei Federal 9.868 de 1999. Diante da presença de excepcional interesse social na espécie, principalmente para possibilitar os imprescindíveis ajustes na estrutura do funcionalismo local em decorrência da aludida decisão, é razoável a modulação dos seus efeitos para 120 dias contados a partir desse julgamento. Ante o exposto, julgo, pelo meu voto, procedente a pretensão, julgo procedente a ação, com modulação dos efeitos nos termos da fundamentação, para declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 2.400, de 22 de junho de 2021, e da Lei nº 2.401,
de 22 de junho de 2021, do município de Bilac. É como voto, senhor presidente. O eminente relator julga procedente a ação com modulação nos termos do voto de Sua Excelência. Matéria em discussão. Assim fica decidido. Ao número 19 da pauta, julgaram procedente a ação com modulação, votação unânime. Dr. Kleber Serafim, muito obrigado pela presença. Tenha uma boa tarde. Senhores desembargadores, não temos mais sustentações. E agora vamos nos casos adiados. Número 1 da pauta. Número 1 da pauta foi adiada a pedido do desembargador Jarbas Gomes após o voto do relator denegando a segurança. Teve sustentação oral. Então, número 1 da pauta, com a palavra o eminente desembargador Jarbas Gomes. Senhor presidente, eu estou acompanhando integralmente o voto do relator e, de fato, o governador tinha total discricionalidade e não há o que discutir. Além do mais, os argumentos que foram invocados para embasar o direito líquido e certo, na verdade, não se prestam para ser examinado na via mandamental, porque exigiria dilação probatória. Então, a solução apresentada pelo eminente relator é, de fato, adequada. Eu estou acompanhando na integralidade com declaração de voto. Pois não. O eminente desembargador Jarbas Gomes acompanha o relator para também denegar a segurança. A matéria continua em discussão. Assim fica decidido. Número 1 da pauta, denegar a ordem, votação unânime, declara voto vencedor o desembargador Jarbas Gomes. Próximo é o 68 da pauta, 68. E esse caso havia sido adiado a pedido do desembargador Renato Rangel Desinano. É um conflito de competência civil da comarca de Sorocaba. O relator é o desembargador Jarbas Gomes, que traz o voto 30.275. O eminente relator ainda não votou e tem a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. 68 da pauta. Muito obrigado. É um conflito negativo de competência. O caso em exame é a definição da competência recursal entre órgãos flacionários, no caso a 9ª Câmara de Direito Público e a 5ª Câmara de Direito Privado. Ação cominatória recebida como ação civil pública, proposta por município em face loteador com vistas à regularização do empreendimento. O debate limitado à adoção de providências de caráter registrário, dissociado de questões ambientais e do cumprimento de atos administrativos. Portanto, senhor presidente, eu estou concluindo que a controvérsia deve ser dirimida pela 5ª Câmara de Direito Privado, à luz, naturalmente, dos artigos 103 do Regimento Interno desta Corte, artigo 3º, inciso 1, item 12, e 5º, inciso 1, item 21 da Resolução 623 de 2013 deste órgão especial. Então, eu estou propondo, senhor presidente, que o conflito seja acolhido e que seja declarada a competência da 5ª Câmara de Direito Privado. Pois não. O eminente relator julga procedente o conflito, reconhece a competência da 5ª Câmara de Direito Privado, que é a Câmara suscitada. Com a palavra, o eminente desembargador Renato Rangel Desinano. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos. Eu já tenho voto como relator em sentido oposto, daí está declarando nesse momento. Eu verifiquei que se trata de ação civil pública, ajuizada por ente público, e que na petição inicial se pleiteia, dentre outras medidas, a condenação do réu a promover a regularização administrativa do loteamento junto ao Poder Público Municipal. Consta ainda
que o réu efetuou loteamento de solo para fins urbanos, abrindo ruas, demarcando quadras e também desrespeitou a legislação vigente, dando início ao loteamento ao arrepio de qualquer padrão urbanístico. Também consta afirmação na petição inicial, no sentido de que cabe ao município compelir o réu a cumprir a disposição da lei para evitar lesão a toda a coletividade, pois o loteamento encontra-se irregular, ofendendo os padrões de desenvolvimento urbano. Concluo, portanto, que o litígio versa sobre a regularização de parcelamento de solo urbano que interfira no sistema viário público ou na infraestrutura urbana básica. Esse também foi o parecer do eminente subprocurador-geral de Justiça. Cito jurisprudência desse órgão, inúmeras delas, inúmeros julgados nesse sentido, e, mais uma vez, respeitado o entendimento do eminente desembargador relator, tenho que a colenda Câmara suscitada é competente para processar e julgar a apelação, e pelo meu voto julgava procedente o conflito, reconhecendo a competência da 9ª Câmara de Direito Público para processar e julgar a apelação, senhor presidente. Pois não, o eminente desembargador Renato Desinano abre divergência, julga procedente o conflito, mas reconhece a competência da 9ª Câmara de Direito Público. Matéria em discussão. Vamos escolher os votos. Eu sou o primeiro a votar. Eu, com todo respeito ao eminente relator, voto com a divergência. Desembargador Corregedor Geral. Eu também, com a devida vênia, voto com a divergência, porque aparentemente o pedido não se limita a questões registrárias. Se fossem questões registrárias, sem dúvida, seria do direito privado. Mas também abrange obrigações de não fazer e adequação de um parcelamento do solo que aparentemente foi implantado de modo irregular às posturas municipais e às leis municipais. Por isso, entendo que a competência é do direito público, com a divergência. Com a divergência. Desembargador Damião Koga. Eu entendo também, no mesmo sentido do eminente corregedor, que houve descumprimento das posturas municipais, então a matéria é de direito público. Com a divergência. Com a divergência. Desembargador Vico Manhas. Com a divergência. Divergência. Desembargador Ademir Benedito. Também peço vênia ao eminente relator, estou acompanhando o voto divergente. Divergência. Desembargador Campos Belo. Data vênia com a divergência. Divergência. Desembargador Viana Cotrim. Data vênia com a divergência. Divergência. Desembargador Fábio Gouveia. Data vênia com a divergência. Divergência. Desembargador Matheus Fontes. Também peço vênia ao eminente relator para acompanhar o voto divergente. Divergência. Desembargador Haroldo Viotti. Peço vênia para acompanhar o relator. Relator. Desembargador Ricardo Dipp. Senhor presidente, estou vendo aqui a inicial da demanda. Eu peço vênia ao eminente relator para acompanhar a divergência. Divergência. Desembargador Figueiredo Gonçalves. Data vênia com a divergência. Divergência. Desembargador Gomes Varjão. Senhor presidente, também data vênia, acompanho a divergência. Divergência. Desembargadora Luciana Bresciani. Senhor presidente, data vênia com o relator, causa de pedir, apresentado na petição inicial, vem calcada em publicidade e comercialização de produtos ilícitos, sendo pautada essencialmente pelo direito consumerista. A questão, inclusive, é salientada na manifestação, no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça. Acompanho o voto do eminente desembargador relator com a devida vênia. Com o relator. Desembargador Luiz Fernando Nisch. Com a divergência, data vênia. Divergência. Desembargadora Márcia Della Dea Baroni. Com a divergência, senhor presidente. Divergência. Desembargadora Silvia Rocha.
Senhor presidente, com todo respeito ao voto do eminente desembargador relator, eu voto com a divergência. Divergência. Desembargador Nuevo Campos. Também com a divergência, senhor. Divergência. Desembargador Carlos Monerá. Senhor presidente, acompanhando o raciocínio da desembargadora Luciana Bresciani, eu estou votando com o relator. Relator. Desembargador Afonso Faro. Senhor presidente, respeitosamente, entendo como o desembargador Monerá, que repetiu argumentos da desembargadora Luciana, então, portanto, eu acompanho o ilustre relator. Relator. Desembargador José Carlos Ferreira Alves. Senhor presidente, peço vênia para acompanhar a divergência. Divergência. Julgaram procedente o conflito e competente a Câmara suscitante, nona Câmara de Direito Público, por maioria de votos, vencido o relator sorteado. Acordam com o desembargador Renato Rangel Desinano. Placar 18-5. O próximo, senhores desembargadores, é o número 69 da pauta. Também é conflito de competência da comarca de São Paulo. Foi adiado a pedido do excelentíssimo desembargador Renato Rangel Desinano. Estão impedidos aqui no caso os desembargadores Luiz Fernando Nisch e Paulo Airosa, que hoje não compõem o colegiado. O relator é o eminente desembargador Afonso Faro Júnior, que tem o voto 50. E tem a palavra. Número 69 da pauta. Muito obrigado novamente, senhor presidente. Eu gostaria de mais tempo para analisar o voto de sua excelência, o desembargador Rangel Desinano, e dessa forma eu gostaria de pedir adiamento por uma sessão. Vossa excelência retira de pauta, então. Adiado por uma sessão bastaria. É porque, como Vossa Excelência é o relator, né? Então fica como sobra. Vamos Ou deixar sobra, como exatamente. Sobra. Tá bom, sobra. 69 da pauta, sobra. Revisar, presidente. Senhoras e senhores desembargadores, é o nosso último processo e, atendendo ao pedido do nosso presidente, já pedi para comunicá-lo que nosso último caso, que Sua Excelência, o eminente presidente, virá para assumir a presidência e falar ao eminente órgão especial. Então, o último caso da pauta é o número 73 da pauta, 73 da pauta. É uma direta de inconstitucionalidade da comarca de São Paulo. O relator é o eminente desembargador Renato Rangel Desinano, que traz o voto 39.190 e não votou ainda, não é, desembargador? Ainda não proferiu o voto. E havia sido adiado a pedido da eminente desembargadora Luciana Bresciani. É o 73 da pauta, tem a palavra o eminente relator. Pois não, senhor presidente, uma ação direta de inconstitucionalidade no município de Piracicaba. Eu não recebi o voto dela. Se discute aqui inconstitucionalidade de texto legal, inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, quanto ao cargo de corregedor geral do município, que deve ser preenchido por servidores efetivos, visto que pressupõe o conhecimento específico da instituição. Precedência de escolhendo o órgão especial, inconstitucionalidade com redução de texto dos demais cargos em comissão, de acordo com o artigo 115, 5º da Constituição Estadual, os cargos em comissão destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.
A corroborar, o Egrégio Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no âmbito do tema 1010 de repercussão geral, segundo o qual os respectivos cargos não se prestam ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais, bem como pressupõe a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado. Hipótese em que todos os cargos restantes destinam-se ao desempenho de atividades rotineiras, técnicas, burocráticas, operacionais e meramente executórias, desprovidas de autonomia decisória, política ou discricionária, que não pressupõe a existência de relação especial de fidúcia. Ação procedente com modulação e ressalva, senhor presidente. O eminente relator julga procedente a ação com modulação e ressalva. Tem a palavra a eminente desembargadora Luciana Bresciani. Senhor presidente, neste caso, eu estou declarando o voto convergente ao voto do relator, destacando os fundamentos, a generalidade, a sobreposição de algumas funções, algumas peculiaridades que justificam que meu voto seja em sentido convergente ao do relator e diverso de outros que eu apresentei nessa sessão. Pois não. Eminente desembargador acompanha o relator, matéria continua em discussão e assim fica decidido. Número 73 da pauta, julgado procedente a ação, com modulação e ressalva, votação unânime. Senhoras e senhores desembargadores, então de nossa parte está encerrada a sessão, não há mais processo a serem deliberados. Com a palavra o eminente desembargador Campos Melo. Pela singela e eficientíssima condução dos trabalhos. Muito obrigado. Senhor presidente, Vossa Excelência havia dito que o presidente viria... E já está. Eu não tinha visto. Com licença. Queira me perdoar. Peço licença a todos e cedo a presidência ao nosso eminente presidente. Muito boa tarde a todos, senhoras e senhores desembargadores, senhores advogados, estagiários, nossos servidores. Eu, em primeiro lugar, agradeço ao eminente vice-presidente, desembargador Arthur Beretta, por ter assumido a presidência nesta tarde, mercê dos meus compromissos externos. Todos sabem que nós tivemos, de segunda-feira até hoje, o Encontro Nacional da Magistratura. Nesse encontro foram tratados inúmeros assuntos a respeito da magistratura, do Poder Judiciário Nacional, especialmente no primeiro dia, porque o segundo dia já foi tomado para discussões relativas à malfadada PEC 45. Nós estivemos reunidos todos os presidentes de tribunais dos mais variados segmentos, Justiça Estadual, Justiça Federal, Justiça do Trabalho, Justiça Militar, Justiça Eleitoral, enfim, todos os presidentes dos tribunais. Tivemos reunidos com os ministros Barroso e Fachin e transmitimos a eles, na condição de presidente e vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e do COLEN do Conselho Nacional de Justiça, a preocupação de todo o Poder Judiciário e de toda a magistratura com a edição, da tentativa de edição dessa PEC 45, que, como todos sabem, vai limitar benefícios já adquiridos ao longo de anos por magistrados e que serão tolhidos agora em razão do estabelecimento de um teto remuneratório que não condiz, nos dias de hoje, com a necessidade dos magistrados do Brasil. Então, nós resolvemos e solicitamos ao senhor presidente do Supremo Tribunal Federal que seja, como líder do Poder Judiciário, como chefe do Poder Judiciário Nacional, que seja o líder, seja a nossa voz junto ao governo federal. Que é um equívoco muito grande achar, como acha o governo federal, que com isso será feita economia. Muito ao contrário.
a debandada, o êxodo na magistratura será muito grande. O custo de reposição desses magistrados vai impactar os governos estaduais, no que toca à justiça estadual, de maneira muito forte. Então, terão que ser pagos os proventos de aposentadoria e os subsídios novos que deverão ser chamados, de maneira que a pretensa economia não existirá. A questão é meramente política e não financeira. Não estão pensando financeiramente, o governo pensa politicamente. Isso quem diz sou eu, Fernando, não é uma fala lá de Brasília, é minha. É um equívoco político achar que a aprovação de uma emenda dessa trará benefícios à sociedade. É um equívoco. Eu vou ler aos colegas a nota que eu vou subscrever, que será publicada agora no nosso site e divulgada à imprensa de São Paulo, mas só para adiantar, nós somos hoje, no estado de São Paulo, 2.647 magistrados. Destes, 546 já estão prontos para se aposentar. Se quiserem, amanhã podem se aposentar. O impacto aqui é quase de 22% da magistratura paulista. Como todos sabem, vários aqui já compuseram banca de magistratura. Um número desse, de 546 cargos, poderiam vagar, mais os cargos vagos que nós temos hoje, que são mais 625 ao todo, então nós estamos falando em algo em torno de 1.100, 1.200 cargos, nós não conseguimos repor em 3 décadas. Em 3 décadas. Vejam o abalo que isso causará ao jurisdicionado, ao brasileiro de São Paulo, né? Então, pensa-se numa economia que não existirá, a meu ver, mas não se pensa no impacto negativo para a população de São Paulo e para a população do Brasil. Eu vou ler a Vossas Excelências a nota que eu farei divulgar imediatamente após o encerramento desta sessão. Nota sobre a PEC 45/2024. O Tribunal de Justiça de São Paulo manifesta forte preocupação com o teor da proposta de alteração no teto remuneratório prevista na PEC 45/2024. O texto da PEC compromete direitos consagrados da magistratura nacional e ameaça a estabilidade institucional. No âmbito do Tribunal de Justiça de São Paulo, dos 2.647 magistrados na ativa, 546 estão em condições de imediata aposentadoria. A aprovação da PEC resultará em um custo mínimo estimado em 250 milhões ao ano para a reposição dos cargos vagos em decorrências das aposentadorias que fatalmente virão. Só um parênteses, neste custo de 250 milhões, considerando subsídio de juiz substituto. Imagine se fizermos a projeção ao longo da carreira. A nota continua assim. Além disso, já existem 625 cargos vagos, o que agrava ainda mais a situação. A saída massiva de magistrados aumentará o congestionamento de processos, com enormes prejuízos à prestação de serviços à sociedade e inevitável abalo da confiança no sistema de justiça. Nesse sentido, se aprovada tal como proposta, o êxodo de magistrados que todo o Poder Judiciário experimentará terá impactos negativos aos cofres públicos, ao contrário do que tem sido alardeado pelos defensores dessa proposta. Ademais, considerado o tempo de realização de concursos e o número médio de aprovações que temos observado, o completo preenchimento dos cargos vagos não ocorrerá em prazo inferior a 20 anos. Eu estou sendo modesto nesse cálculo. Dessa maneira, o prejuízo que se afigura atinge não somente os cofres públicos, como ainda a segurança jurídica e a aplicação da lei, 2 condições sem as quais não se podem esperar no país um favorável ambiente de negócios, nem a recuperação
e o desenvolvimento econômicos perseguidos pelo governo. O retrocesso é evidente. É absolutamente necessário, portanto, que medidas dessa magnitude sejam precedidas de amplo debate e conduzidas com equilíbrio e responsabilidade, sempre considerada a realidade institucional do Judiciário. Eu assino a nota. Então é isso, senhoras e senhores desembargadores. Eu queria registrar a preocupação de todos os presidentes de tribunais do país, e foi um apelo, inclusive, feito pelo ministro Barroso, que cada um dos presidentes, nas respectivas sessões de seus órgãos especiais, fizesse esse esclarecimento, não só para nós, magistrados, mas especialmente para a sociedade paulista, que será a maior impactada no que toca ao sistema de justiça, se essa PEC vier a ser aprovada. Então, agradeço a atenção de todos, torno a agradecer ao senhor vice-presidente pela condução dos trabalhos e, com a palavra, o desembargador Noivo Campos. Senhor presidente, antes de mais nada, queria cumprimentá-lo, inclusive pelo trabalho brilhante que Vossa Excelência tem feito à frente da magistratura paulista. E gostaria de dizer o seguinte, e propor aos colegas que o órgão especial está subscrevendo a sua nota em todos os seus termos, com a preocupação da rigidez institucional, não só do Poder Judiciário, mas da nossa democracia. Eu acho que os senhores e senhoras viram a nota, ela é subscrita por todos os segmentos da magistratura nacional. Justiça Estadual, Justiça Federal, Justiça do Trabalho, Justiça Militar e Justiça Eleitoral. Não há quem se opusesse a esse tipo de manifestação. Então, agradecendo uma vez mais a atenção de todos e confiantes de que o governo executivo federal terá consciência do estrago que será feito no sistema de justiça, eu declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado a todos.